Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Muito boa noite. Nós estamos aqui na fé, na certeza de que Deus existe, pode, quer e vai fazer transformar a sua vida só se você quiser também. Se você não quiser, Ele não vai fazer nada. O nosso Deus, Ele é educado. Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o se é porque ele sabe que nem todos querem isso, querem abrir a porta. Nem todos querem abrir a porta. As pessoas estão sofrendo aí fora, as pessoas estão vivendo momentos muito difíceis aí fora, mas quando se trata de abrir o coração para o Senhor Jesus, para que Ele entre e venha assentar-se no trono do seu coração, para dirigir sua vida, aí é complicado. Por que é complicado? Porque você tem que abrir mão das coisas erradas. Você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão dos desejos da sua carne que contrariam os desejos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus só vai entrar e assentar-se dentro de você no momento que não tiver ninguém assentado ali no trono que é dele dentro de você. Esse é o tema que nós temos debatido, temos falado aos sábados na vigília do coração. Quer dizer, se o Senhor Jesus, ô Bispo Irlan, se ele bate a porta, está batendo. Nesse momento o programa está iniciando, é o Senhor Jesus batendo a porta. Se a pessoa abre e ele vê que lá no lugar onde é dele, no espaço que é dele dentro dela, tem coisas e pessoas, tem o apego a isso, o apego àquilo, o apego ao dinheiro, o apego enfim, ele não entra, ele fica esperando um dia que a pessoa já tenha recorrido a todos os recursos, já tenha sofrido bastante, né? Ela vem assistindo o programa há muito tempo e quando chega assim no fundo do poço, ela diz, não tem, eu já botei a minha confiança no meu filho, já botei meu filho aqui no coração, não deu certo, já botei meu marido, minha esposa, meu sobrinho, neto, cachorro, gato, eu já botei o dinheiro, já botei a casa, já botei os bens, já botei tudo aqui e eu continuo vazio. Eu continuo vazio. Então, aí a pessoa finalmente separa tudo isso que está dentro dela aqui, tudo isso que ocupa o lugar do Senhor Jesus dentro dela, filho, marido, namorado, noivo, noiva, enfim, todas essas coisas. Ela separa e fala, Senhor, pode entrar e cear comigo. Aí ele entra, assenta-se no trono do seu coração e começa a dirigir sua vida segundo a vontade dele, não segundo a sua vontade, do jeito dele, não do seu jeito, não da sua maneira, tem que ser do jeito dele. E o jeito de Deus é o melhor para nós. É que às vezes falta essa confiança, essa certeza de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Porém, existe uma sequência. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, primeiro tem que ouvir. Tem que ouvir. Tem muita gente que não ouve. Se você ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta, abrir sua vida, e você der para Ele o lugar na sua vida que é dele, porque a sua vida é uma casa, a nossa vida é uma casa. E nessa casa tem lugar para várias pessoas e coisas. Porém, existe um lugar
que não pode estar ocupado. O seu esposo tem que estar no lugar dele, o filho, e tem um lugar para o Senhor Jesus. Se você abrir e permitir que ele entre, então ele diz, eu cearei com ele e ele comigo. Esse cear quer dizer uma comunhão, se sentar à mesa e você ter comunhão com o Senhor Jesus. E é exatamente o que ele quer, e isso poderá acontecer já a partir de hoje. Essa pessoa que um dia teve comunhão com Deus, teve a presença de Deus, teve paz, foi feliz, e hoje está aí cheia de depressão, de amargura, tristeza, medo, vontade de morrer. Se você permitir, essa noite poderá ser a noite em que ele vai chegar na sua vida. E um detalhe importante, só para finalizar, é que você já colocou um homem na sua vida, dentro de você, no lugar que é do Senhor Jesus. Como, bispo? E não deu certo. Como? Você colocou um homem que você se apaixonou. Você se apaixonou por esse homem. Então esse homem passou a ser a razão do seu viver. Então ele passou a ocupar dentro de você o espaço que pertence ao Senhor Jesus. Você está entendendo? Por exemplo, você um dia amou uma mulher ou ama uma mulher que ela é a razão do seu viver. Você até fala isso. Essa mulher é minha vida, essa mulher é o meu tudo. Então, ela ocupou o espaço do Senhor Jesus dentro de você. Aí nasce um filho. Aí você diz, esse filho é tudo para mim. Esse filho é a razão do meu viver. Então esse filho está sentado no espaço que é do Senhor Jesus. O dinheiro, eu sou uma pessoa rica, então o dinheiro é tudo. Então o dinheiro, ele ocupou o espaço dentro de você. Deu para entender? E o pior é que tudo isso que eu falei, mais outras coisas, se perde. Você coloca o seu marido, ou melhor, coloca um homem na sua vida e esse homem acaba te decepcionando. Você coloca uma mulher na sua vida, ela é a razão do seu viver e ela acaba te decepcionando. Você coloca um filho, aquele filho que nasceu enquanto é criança, é uma coisinha linda, enfim, aí aquela criancinha que você botou dentro do seu coração, é tudo para mim, é meu filho, nada de errado de ser o seu filho e você amá-lo. Mas ele não pode ocupar o espaço do Senhor Jesus dentro de você. E aí, essa criancinha bonitinha, daqui a pouco está um jovem e vai viver a vida dele. Eu sou pai e eu sei disso. Vai viver a vida dele, ele tem que viver a vida dele. Vida errada ou certa, ele tem que viver a vida dele. Aí vem as decepções. Mas quando você coloca o Senhor Jesus dentro de você, no espaço dele, sentado aqui, no âmago do seu ser, onde ele é, onde você obedece a ele, onde você dá para ele a devida honra, onde você diz assim, esse espaço aqui não é de ninguém. Eu amo meu filho, amo meu marido, amo minha esposa, amo a minha profissão, amo meu trabalho, mas nada e ninguém é mais importante do que o Senhor aqui dentro. Aí começa a mudar de figura. Entendeu? Pense nisso. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, um dia nós tivemos coisas e pessoas como razão do nosso viver. Mas desde o dia que eu conheci o Senhor, que eu conheci a Tua Palavra, desde o dia
em que eu abri a porta do meu coração e deixei o Senhor entrar e assentar-se aqui. Então, meu Pai, o Senhor tem sido a razão do meu viver, a razão da minha vida. E eu te peço agora, por essa criatura que deseja o mesmo a partir de agora. Deseja colocá-lo como primeiro na sua vida. Deseja colocá-lo como o único suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador da sua vida. Dentro de si. Então venha sobre ela agora. Venha sobre ele agora. Aonde quer que essa criatura esteja, meu Pai, invocando o teu nome, buscando a ti, que o Senhor venha ao encontro dele, ao encontro dela, para arrancar toda dor do corpo, se ela está doente, toda dor da alma, se ela se encontra com depressão, com insônia, com medo, com nervosismo, com desejo de suicídio. Ó Deus, penetra o teu poder agora nesse corpo físico e arranca esse vírus maldito que está nesse corpo, que está comendo os pulmões dessa pessoa. Arranca, meu Pai, essa enfermidade, esse câncer, seja lá qual for a doença, seja banida, queimada, destruída através da fé, e que o teu poder penetre, arrancando o espírito da morte, o espírito do suicídio, o espírito que fala na mente dessa pessoa que não tem mais jeito para ela, que não tem mais saída para ela, que a solução está em ela se matar. Arranca esse espírito agora, arranca esse espírito do inferno e dê vida, dê alívio, dê paz para cada uma delas. Aí onde você está, receba a paz, receba o alívio, receba a força, receba o poder de Deus que desce e entra em você agora. Fale com Deus, fique à vontade. Ele está te ouvindo aí agora. Fale com Ele. Senhor Jesus está aí, onde você está, e te abençoa nesse momento. Sejam abençoados, sejam livres de toda culpa, sejam livres de toda acusação na mente. Em o nome do Senhor Jesus. Bem suave, vivendo as palavras, diga comigo: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Peça a Ele, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. E por favor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos das armadilhas, das ciladas do diabo, das ciladas do mal. Porque teu, somente teu, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Unge essa água, Senhor, e quando todos beberem, sejam eles abençoados. Em o nome de Jesus. Graças a Deus. Beba da água agora. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar.
Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos vivendo a fogueira santa de Israel em todas as igrejas universal do Reino de Deus do mundo. E você vai acompanhar agora o que aconteceu com Melquíades. Ele que chegou na igreja numa situação difícil, mas foi para o altar, se lançou, ficou revoltado contra a situação dele e o Espírito Santo honrou. Olha só. Melquíades Lopes nasceu no Maranhão e cresceu acompanhando a difícil luta do pai para sustentar a família. Como ele mesmo diz, seguiam o roteiro de um brasileiro comum. Trabalhei numa loja como vendedor, depois chegou a época do quartel, ou seja, eu voltei, saí do quartel, não tinha nenhuma especialização, não tinha perspectiva. Então eu voltei para aquela mesma vida de antes, onde o meu pai vivia e que eu estava me enquadrando no mesmo perfil da vida que ele levava, vamos dizer assim. A gente sempre teve uma educação cristã, posso dizer assim, uma educação evangélica, onde meu pai frequentava uma denominação, a minha mãe frequentava com ele, eu frequentei essa denominação e aí frequentei outras denominações, mas com o passar do tempo eu entendia que as coisas eram daquele jeito mesmo e eu aceitava isso, né? Eu não via Deus, parecia que Deus estava lá em cima, olhando você aqui na terra, mas você tinha que tocar a tua vida. Era esse o entendimento que eu tinha. Então, assim, não trazia nenhuma diferença na minha vida eu ser ou não evangélico, vamos dizer assim. Essa palavra sacrifício não era uma palavra que era ouvida nos cultos, né? Nunca tinha ouvido falar da Universal, nem bem nem mal, não conhecia, né? Eu conhecia outras denominações, muitas aliás, até porque eu fui a várias. E aí, num dado momento, eu voltei no colégio que eu fiz o 2º grau para pegar uma documentação e eu encontrei uma pessoa, né, que estudou comigo no passado e tal. E a gente conversando, ela foi e me fez esse convite, me deu o endereço, falou, ó, vai lá que você vai conhecer. Eu falei, bom, já fui a tantas, né? Uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. E a primeira reunião, eu diria que eu mais critiquei do que ouvi, vamos dizer assim. Ele falava coisas que não batiam com o que eu conhecia, né? Não batiam no sentido de por exemplo, ele dizia, se você usar a fé, você pode conquistar. Eu falei, gente, que papo é esse de fé que conquista, né? Ou seja, ele teve um diálogo, eu posso dizer, intrépido, né? E que se eu usasse a minha fé e o sacrifício, né? Se eu usasse a minha fé, Deus iria responder. Primeira vez eu rejeitei, a segunda vez eu escutei, na terceira eu falei, bom, eu vou escutar sem criticar. Talvez, acho que o problema é que eu tô criticando. E aí ele começou a falar a respeito da fé, de como as pessoas deveriam se comportar e mostrar na Bíblia como era, né? E aí eu peguei em casa depois, foi interessante porque assim, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? Peguei em casa e fui conferir aquilo que ele falava, né? E eu falei, bom, realmente o que ele está dizendo está escrito. Eu me senti na condição de poder escolher a vida que eu queria ter, né? Falei, gente, né? Eu não preciso ter uma vida fracassada, né? Deus quer o melhor para mim. E isso foi muito interessante, foi libertador, posso dizer assim, porque até o momento eu conhecia as doutrinas, né? Até o momento eu conhecia as regras religiosas para você se enquadrar no padrão evangélico, mas eu não conhecia o Deus que era o responsável por tudo, né? E que é quem efetivamente iria me ensinar a fazer as coisas. E ali houve uma reconstrução interior. E no mesmo ano veio a Fogueira Santa.
Eu diria que para mim foi um marco importante, porque na época eu trabalhava de atendente numa empresa, ganhava um salário e pouco, mais ou menos. Tinha casado recentemente, né, com a minha esposa, e a gente trabalhando para pagar as contas, etc. Eu morava numa kitnet alugada, né, um quarto e cozinha. E aí aquela fogueira santa foi determinante, porque eu peguei, na época, tudo que eu tinha, né, basicamente era o meu salário, e coloquei no altar. E fui com aquela certeza de que Deus era comigo e que tudo aquilo que eu aprendi ao longo do que o Espírito Santo tinha me ensinado, através da Bíblia, através das pregações, que eu estaria provando exatamente aquilo que foi dito. Eu tinha aquela confiança de que o Espírito Santo estava preparando aquele dia, vamos dizer. Foi muito bacana. Eu diria que foi foi a conquista mais importante que eu tive, né? Eu posso dizer que, nem posso dizer assim que eu teria outras conquistas, que acho que essa é a que eu considero conquista, vamos dizer assim, né? O Espírito Santo, para mim, é o meu equilíbrio, né? É aquilo que me traz segurança, me traz conforto, me traz paz, me traz alegria, me traz confiança, me traz tudo. Pouco tempo depois, eu recebi uma promoção no meu trabalho, onde eu passei a ganhar 3 vezes o que eu ganhava, vamos dizer, o que já mudou radicalmente a minha condição. A gente continuei sacrificando. Pouco tempo depois, eu comprei o meu apartamento à vista. Depois disso, comprei um segundo apartamento. Eu abri uma empresa no segmento de acessórios femininos. Na sequência, abri uma outra empresa no ramo de vestuário. Vieram outras fogueiras santas, e aí eu tinha uma casa aqui em São Paulo eu tinha um inquilino, ele era alugada, e ele saiu na época da fogueira santa. Eu falei, então tá ligado, é Deus confirmando aí, porque há muito tempo que eu queria botar essa casa no altar, né? E aí botei essa casa no altar. Na época valia uns 300 mil mais ou menos essa casa. É indiferente se eu vou estar colocando um carro, se eu vou estar colocando uma casa, se eu vou estar botando um valor financeiro, etc. Porque eu não tenho muito a preocupação do que eu vou estar fazendo em si. Eu tenho mais a preocupação se é o que Deus gostaria que eu fizesse, vamos dizer. Para quem morava no Rio de Janeiro, numa kitnet, quarto e cozinha, quer dizer, hoje eu moro numa região de alto padrão, em São Paulo, num imóvel de alto padrão, né? Eu tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela, a gente viaja, a gente come o que quer, come do melhor. É um privilégio servir a Deus com o que Ele me dá. Porque assim, eu tenho na minha concepção que tudo que é meu é de Deus, na verdade. Acho que nesse momento até de pandemia, de Covid, etc., eu tive a oportunidade de apoiar mais, vamos dizer assim, a obra de Deus em algumas coisas, e eu só vejo que é Deus simplesmente me colocando na posição que eu deveria estar, que é de estar suprindo o ganho de almas, porque é para isso que Deus abençoa a gente. O altar, então, eu posso dizer que é o local onde a gente efetivamente se torna uma pessoa que é conhecida de Deus, e Deus sabe quem você é. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus, mais próxima da sua casa, e se lance nessa fé. Tua vida também vai mudar, tá bom? Tá certo? Bom, sábado agora nós vamos ter a terceira vigília do coração,
e nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor Jesus. Será, assim, muito forte o desfecho desses três sábados do coração, da vigília do coração, com a Santa Ceia do Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Você que tem tido uma experiência com Deus, você foi batizado com o Espírito Santo, você estava afastado, afastada, voltou para os braços do Senhor Jesus, ligue para nós agora, passe aí um zap, uma mensagem de voz, ou então escrita mesmo, para o 95339 2828. 95339 2828. É o telefone que você pode ligar e ali você vai dizer, olha, eu tenho uma experiência para contar. Nossa produção vai entrar em contato com você e vai colocar você aqui dentro da programação. Tá certo? Bom, quem está na linha é Bispo Irlão Elias, lá de Santo André, ex-obreiro. Ele foi obreiro e, pelo que eu estou percebendo, parece que voltou, Bispo Irlão. Boa noite, Elias. Boa noite, Bispo. Tudo bem, Elias? Tudo bem, hoje estou bem, Bispo. Graças a Deus. Você esteve afastado quanto tempo? Bispo, eu estive afastado, não da igreja, mas sim de Deus. Fiquei aí em intervalo de 7 anos dentro da igreja, como uma dracma perdida. Mas quando foi sábado, pastor, Deus me achou. Deus me achou. Porque eu cheguei no fundo do poço, Bispo. Passei 4 anos dentro fazendo a obra de Deus, mas nesse intervalo eu caí e foi minha ruína, né? Sim. Onde aconteceu minha ruína foi quando eu saí da obra. Nesse intervalo de obra, até hoje, 7 anos dentro da igreja com essa dracma perdida. Mas só que sábado, na vigília do coração, Deus me achou novamente. Deus me resgatou. Na segunda vigília do coração. Sim, senhor, na segunda vigília. O que foi que aconteceu com você, Elias? Isso aconteceu que quando o senhor passou aquele testemunho daquela obreira... O Bispo Sérgio, no caso, né? Você está falando com o Bispo Irlã, tá? No Sim, caso, senhor. o Bispo Sérgio, né? Conduzindo a vigília. Sim, senhor. Na vigília com o Bispo do Coração, naquele testemunho que ele passou, ali eu me vi naquele testemunho. Né? Me vi naquele testemunho e também na hora que ele falou do trono. Porque eu tinha colocado uma pessoa no lugar do próprio Deus no trono. Que foi a minha ruína. Sim. Né? Foi minha ruína, foi a partir daí. Porque eu troquei Deus por uma pessoa. Sim. Mas só que no momento que o bispo começou a orar, as lágrimas desceram, ali eu tive uma nova experiência com Deus. Ali eu me achei, né? Me achei novamente. E de sábado para cá, como está o Elias? De sábado para cá, o Elias é um novo Elias, né? Estou passando por guerra, sim, mas hoje eu sei que Deus está comigo. Porque eu estou com ele também, né? É como a gente tivesse unido. Porque eu estava sozinho, estava só o Elias, mas o Deus não estava comigo. O Espírito Santo, o encontro com Deus não estava comigo. Sei. Então... Teve até diferença no trabalho, para o senhor ter ideia. Muita gente falando do meu trabalho, Elias, você está diferente. É mesmo? Sim, senhor. Mudou por dentro, muda tudo, né, Elias? Sim, senhor. E a expectativa para este próximo sábado da Santa Ceia? Aí vai arrebentar. Aí eu tenho uma plena certeza que o Espírito Santo vai entrar dentro de mim de novo. Amém. Elias, que Deus continue te abençoando, tá? Obrigado pelo seu testemunho. Boa noite. E boa noite. Muito bem, nós temos a Brígida lá de Teresina. Boa noite, Brígida. Boa noite, Bispo. Você é membro da igreja? Sim, senhor, eu sou evangelista da igreja e a minha experiência, Bispo,
nessa vigília do coração é que eu estava não afastada de Deus, mas sim não afastada da igreja, mas sim afastada de Deus, né? Da presença de Deus, estava me enfraquecendo, até mesmo porque trabalhando, o trabalho, ele fez com que eu me envolvesse muito mais, me apegasse mais no trabalho e estava me enfraquecendo na fé. Então, não estava mais orando, não estava mais jejuando. E isso, quando eu fui convidada para assistir a primeira vigília do coração, Deus me tocou ali. Foi quando o Senhor fez aquela dinâmica, colocando todos aqueles objetos, bonecos, e aí Deus falou comigo. Ali naquele mesmo instante eu falei, não, isso é para mim, eu tenho que acordar, eu tenho que me acordar do sono da morte, porque se eu não me batizar, não entregar minha alma, minha vida para o Senhor Jesus, então a minha alma ela vai para o inferno. Foi como aconteceu com aquele obreiro Daniel. Então eu tomei uma decisão naquele mesmo domingo, eu já fui na igreja, pedi o pastor da minha igreja para que me batizasse e entreguei a minha vida nas mãos do meu Deus. Porque eu não aceitava mais viver como eu estava dentro da igreja. Eu estava sendo uma verdadeira dracma, não estava mais priorizando a Deus. Então, eu estava colocando todas as outras áreas na frente e não priorizava, né? Não colocava Deus no trono que é no meu coração. Não colocava. Estava priorizando a vida sentimental, a vida financeira e assim as outras coisas. Mas não estava levando o Deus, botando o Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, eu tomei a decisão. O que aconteceu na hora que você tomou a decisão? Você fez a oração? Mudou o que dentro de você no momento da oração? Mudou em mim foi quando eu falei com Deus, falei toda a minha sinceridade de que eu estava não colocando Deus em primeiro lugar, mas mudou a minha maneira de pensar, porque eu tinha muitas dúvidas. Eu era uma pessoa ansiosa, queria primeiramente resolver as coisas materiais e agir mais nessas outras áreas em que eu estava colocando em primeiro lugar. Mas em mim o que mudou foi na questão de, depois que eu me batizei, que eu falei com Deus, eu estou até muito mais me levantando às madrugadas, estou lendo a Bíblia, estou jejuando. Então, eu estou me sentindo muito mais renovada do que antes. Amém. É isso. Tudo pronto para sábado? Tudo pronto para sábado. Então, tá ligado. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Forte abraço para você. Fica com Deus. Então, A Jaqueline está na linha. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, bispo. Você fala de São Paulo, né? Sim, De qual bairro? do Jardim Britânia. Sim. E aí, qual foi a sua experiência na vigília? Foi na vigília do coração ou qual vigília? Foi na Vigília do Coração. Nessa última agora? Sim, na primeira. Na primeira. Como é que foi a sua experiência? Então, na hora que o Senhor falou que era para se entregar de corpo e alma, eu peguei e, assim, nos pés do Senhor Jesus, me entreguei, porque, assim, eu colocava outras coisas em primeiro lugar. Eu ia para a igreja, não... Assim, eu ia para a igreja, só que eu não ficava pensando o que o pastor estava falando. Então, eu não tinha muita força, eu não orava de madrugada. Aí, quando eu fui para a Vigília do Coração, eu me entreguei de fato, de verdade. E na hora que o Senhor falou assim que era para se levantar, eu me levantei já com a certeza do Espírito Santo. Quando você estava de joelhos? Sim, Quando você levantou, você recebeu o Espírito Santo. sim. Qual foi a sua reação quando você percebeu que o Espírito Santo estava entrando em você? Eu senti uma paz, uma alegria. E, assim, eu chorava, mas não chorava, assim, de tristeza, mas sim de alegria, porque eu tinha certeza que ele estava comigo. Tudo mudou dentro de você? Tudo mudou, porque eu era muito ansiosa, tinha dúvidas. Eu colocava as coisas, assim, em primeiro lugar, eu queria resolver.
e na vida sentimental também. Como é que você está hoje? Hoje eu estou em paz. Hoje eu busco mais, porque eu não buscava assim, tipo, eu não orava mais de madrugada. Hoje eu oro de madrugada. Como eu não sei ler ainda, eu assisto os programas da Edir Macedo. Tá bom. Que Deus abençoe você, viu, Jaqueline? Amém. Fica com Deus. Bom, nós vamos agora aos proclamadores do telhado. Eu queria que você acompanhasse para você ver direitinho a importância da nossa programação que vai ao ar todos os dias, de janeiro a janeiro, o tempo todo, levando a solução, a salvação para as pessoas. Olha só. Essa programação tem sido responsável por ajudar milhares de pessoas que estavam desesperadas e até pensando em dar cabo da própria vida, mas que ao assisti-la, receberam uma palavra que as levantou. Nesse período de isolamento social, nossos programas e reuniões ao vivo nunca foram tão essenciais como agora, pois certamente tem levado à sua casa fé, vida e esperança, fazendo de muitos lares um pedacinho da casa de Deus. Você que tem sido abençoado por meio dessa programação, nos ajude a mantê-la no ar. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Momento de meditação. Eu gostaria de falar sobre um assunto que a gente volta e meia falamos, né? A gente está sempre falando sobre esse assunto, mas nunca é demais, exatamente. Nunca é demais falar porque é um assunto que eu tenho que viver todos os dias, você tem que viver todos os dias. Hoje eu estava lendo sobre essa passagem aí, ó. Coloquei. Jesus disse assim para os discípulos, lá no jardim do Getsemane: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Quer dizer, Jesus mandou os discípulos vigiarem. Eles não estavam vigiando, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo e as pálpebras deles estavam pesadas. Eles não conseguiam manter os olhos abertos. E você sabe que, obreira, que quando a pessoa está dormindo, ela está relaxada, ela está entregue, ela está vulnerável. Se um soldado, por exemplo, na guarda, estiver dormindo e chegar um inimigo, o inimigo faz o que quiser com ele, ainda que ele esteja armado. Sim, né? Ainda que ele esteja armado... A arma não serve de nada. Mas a arma não vai servir para nada, porque ele está relaxado. Está arriscado, a arma está jogada do lado, entendeu? E ele pode ser usada contra ele mesmo. Ele pode, exatamente, pode ser usada aquela arma contra ele. Então a vigilância, você está acordado, acordada, é algo indispensável na nossa carreira rumo ao céu. Nós estamos caminhando rumo ao céu. E precisamos estar vigilantes o tempo todo. O tempo todo. Jesus estava vigilante o tempo todo que ele passou aqui na terra.
os 33 anos que ele passou aqui na terra, ele vigiou o tempo todo. Ele sabia quando o diabo estava se aproximando. Ele vivia essa vigilância. Então, você precisa entender isso, que a vigilância é importantíssima na nossa caminhada rumo ao céu. Coloque de novo, por favor. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Entrar em tentação significa você entrar numa área perigosa em que você pode cair. Significa você, por exemplo, você deixar, você flertar com alguém que não é tua esposa, que não é teu marido, e deixar aquela conversa fluir, você está entrando em tentação. A pessoa não vigia o que ela está ouvindo, o que ela está vendo, falando, pensando. Então ela já entrou em tentação. Sentindo. Ela entrou em tentação. Mas enquanto ela está em tentação, ela ainda pode reverter. Ela pode recuar. Agora, se ela não recuar, ela corre um risco muito grande de cair na tentação. Aí diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa isso? O espírito está ligado à fé, a carne está ligada a sentimento. E se existe uma coisa, obreiros, obreiras, os demais que estão assistindo a gente, se existe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, chama-se nossos sentimentos. Entre parênteses, carne. Não pode dar confiança para a carne. Não pode dar concessão à carne. Não pode. Ela não é digna, não merece nenhuma confiança. Até porque, bispo, desculpa, aquele momento em que o Senhor Jesus estava vivendo com os discípulos ali no Getsemane, era um momento de tanta tensão, algo estava para acontecer e os discípulos não estavam conseguindo perceber o que estava por vir. Era para, naquele momento, eles estarem até sem sono, eles não tinham nem sono, porque embora aquele sono era um sono físico, mas por trás tinha também o sono espiritual, deles não conseguirem perceber o que estava para acontecer. Quando a pessoa está nesse sono, os olhos pesados, ela não está conseguindo reagir, ela está em tentação. A gente fala, orienta, parece que ela fica surda. É preocupante. O sentimento, aí você diz assim, mas bispo, a gente tem sentimento. Como é que a gente vai viver sem sentimento? Como é que a gente vai viver sem sentimento? Não tem como. A criança já nasce com sentimento, já nasce chorando. Né? E se não chorar, ainda leva os tapas para chorar. É verdade. Então, quer dizer, como é que funciona isso? Quando a gente fala para você tomar cuidado com os sentimentos, não é que você vai viver sem sentimentos. Nós temos sentimentos. A questão é você não deixar que os sentimentos sobrepujem a sua fé. É você não tomar decisões na sua vida movido pelos sentimentos. Olhei um rapaz, me apaixonei por esse rapaz, eu olhei, vi o corpo dele, o rosto dele, os cabelos dele, é uma coisa linda. Olhei essa moça, essa mulher, poxa, que mulher bonita, corpo escultural. Eu me apaixonei por ela. Então, você se lança no relacionamento sem estudar aquela pessoa, sem saber nada daquela pessoa. Às vezes sem saber nem o nome, né? Nem o nome. E aí a pessoa se lança nesse relacionamento e já se entrega para ela, já se entrega para ele sexualmente falando, e daqui a pouco vem filhos,
e daqui a pouco você está morando junto, e daqui a pouco você está vivendo debaixo do mesmo teto, e depois você vai descobrir que aquela pessoa não era a pessoa certa. Daí você começa a ver os crimes passionais, você começa a ver o ex-namorado matando a namorada, você começa a ver ex-marido matando a esposa, como é que se diz, a violência doméstica aumentando na pandemia. Por quê? Porque foi tomada uma decisão em cima de sentimentos. É tão perigoso que quando a gente chega na igreja, como o senhor disse, isso já foi falado tantas vezes, eu ouvi assim que eu cheguei esse versículo que o Senhor Jesus fala, vigiai e orai. Aí as obreiras que orientavam a gente diziam que Jesus não falou primeiro para orar, ele mandou primeiro vigiar. E essas coisas todas que o senhor está citando aí só acontecem por falta de vigilância. Quando você não vigia, então a carne prevalece, os sentimentos prevalecem, tanto no sentido bom como no sentido ruim. Quando não vigia, não usa a cabeça. Porque vai o coração. Porque o sentido bom, o sentimento no sentido bom, vamos colocar assim, eu amo essa pessoa, ela é a razão da minha vida, como eu falei anteriormente, e se entrega para ela de corpo, alma e espírito, e ela passa a ser o primeiro na sua vida. Pronto, você já vai destruir sua vida espiritual. Primeiro tem que ser o Senhor Jesus. Sentido negativo. Eu odeio essa pessoa. Eu odeio, ela fez mal para mim, ela fez mal para minha mãe, para o meu pai, para meu irmão, sei que e tal. Esse meu ex-marido, eu odeio ele, eu não quero ele, eu quero ver ele pintado de ouro na minha frente. É um sentimento. Entendeu? Então, você tem que vigiar, porque o espírito está pronto. Às vezes você vê obreiro ali trabalhando, pastor também, trabalhando, está na fé, faz isso, faz aquilo outro. Mas, por outro lado, ele está cedendo aos desejos da carne do lado. Muitos evangélicos são assim. Falam de Jesus, fazem até trabalhos. Conhecem até a Bíblia toda. Executam trabalhos até bacanas, maravilhosos. Sim. Você vê cantores cantando músicas maravilhosas, bonitas. Mas quando você vai ver a vida dele, é uma vida de péssimo testemunho. Por quê? Porque ele misturou os sentimentos, misturou a fé com os sentimentos. A fé emotiva que a gente tanto ouve falar e fala aqui na igreja. Aí se torna uma fé emotiva, uma fé que não presta para nada. Não ter discernimento é muito perigoso. Não tem discernimento, não tem entendimento. Para a pessoa... Porque os sentimentos nós temos, todos nós temos, mas ele não pode ir na frente. O coração não pode ir na frente, tem que ser a mente. A pessoa tem que pensar, porque se ela não pensar, ela cai. Quando a gente estava fazendo os programas aqui, bispo, a maioria das pessoas que a gente atendia, por que você caiu? Você era um obreiro tão ativo, tão bacana, o que houve? Porque eu não sentia mais vontade de orar, de ler a Bíblia e tal. Quer dizer, sempre o sentimento, né? Você vê, até anatomicamente, primeiro... A coisa que vem de cima para baixo, primeiro é a cabeça, depois o coração. Depois o coração. Você não vê um ser humano com o coração aqui na cabeça e a cabeça aqui no coração. O cérebro aqui e o coração dentro. Não existe. Você pode procurar em todo o planeta, você não vai encontrar alguém que a cabeça é aqui no peito e o peito é na cabeça. Não dá. Não dá. Primeiro a cabeça. Quando vem de Deus, primeiro a cabeça, depois o coração. Primeiro é a fé. A inteligência. Aí depois, os sentimentos. Já foi até falado em uma das reuniões da terapia com respeito à vida sentimental mesmo. Do amor que é de baixo para cima. Primeiro de cima para baixo. Primeiro vem a atração, o desejo, para depois ela pensar. Quando tem que ser, na verdade, ela tem que pensar primeiro. Exatamente. Então, pense nisso. Sábado agora, Santa Ceia do Senhor Jesus, terceira vigília do coração, aqui no Templo de Salomão, para todo o Brasil. Eu queria chamar a atenção dos obreiros para que você venha para a reunião. Não fique na zona de conforto. Não, eu vou assistir pela rede social, eu vou assistir
pela televisão. Não, não entra nessa. Nós estamos cedendo a televisão aos sábados para alcançar as pessoas que, por conta da pandemia, não podem vir. São da zona de risco. São da zona de risco. Mas se você não é da zona de risco, você tem que vir. Venha para a igreja. Saia da zona de conforto, hein? Ah, tá frio. Saia da zona de conforto. Bota o casaco e venha. Saia da zona de conforto e venha. Cuidado com isso. Porque em casa é tudo muito cômodo. Em casa você está, entendeu? Você não está fazendo esforço nenhum, sacrifício nenhum. Inclusive, nós estamos vivendo a fé na Fogueira Santa de Israel. Não se esqueça, sacrifício. Deus abençoe a todos vocês. E eu queria dizer que agora nós vamos colocar um trecho da rede social, da ação social da Igreja Universal do Reino de Deus. E logo após vem o Bispo Macedo, uma mensagem especial para você. Fica com Deus, boa noite. Daqui a pouquinho, o Bispo Renato, estaremos junto orando às 11h30 da noite com o Bispo Renato no altar aqui, e às 5 da manhã, aquela oração que estamos fazendo. Hoje será então o pastor André, lá do Ceará. Deus abençoe e até a próxima. O senhor comeu ontem, até agora não comeu nada. São quase 3 horas da tarde e não comeram nada ali. Fogão vazio. Já tinha no carvão, né? Ah, vocês cozinham no carvão? Na lenha, no carvão. Mora sozinho, seu Francisco? Sozinho. Rapaz. Como é que o senhor está sobrevivendo aí essa pandemia? Estamos vivendo por milagre de Deus mesmo. Vai deixar uma cesta básica aqui pro senhor? O senhor poder ir para ajudar o senhor aí, tá? Tá bom. Aqui, ó, o pessoal da Igreja, nós da Igreja Universal, estamos realizando um trabalho social e espiritual. Eu sei que isso aqui não vai resolver o problema do senhor, mas vai ajudar. Vai ajudar. Tá bom? O senhor aguenta? Então, muito obrigado. Dona Maria Raíssa, como é que está a situação aí por conta desse isolamento social aí? Tá difícil as coisas, né? Porque ninguém pode nem sair. Também eu vivo só de ajuda, minha mãe. Aí... A senhora depende, então, está dependendo de doações, né? E eu recebo só a pensão dos meninos, aí ela que me ajudava. Mas agora ela tá parada. Vive da pensão dos meninos. É só agradecer, né? Que é bem-vindo e ajuda muito também. Então, essa sexta vai estar dando uma boa ajuda. Tá, e muito. Pra quem tá precisando mesmo, realmente. Então, agora o jantar tá garantido. Agora tá. Muito obrigado pela cesta.